Um filho sem coração expulsa sua mãe idosa, obrigando ela a viver em uma casa inacabada e sem teto. Quando seu irmão mais velho fica sabendo disso, ele decide tomar uma atitude. Selma era uma viúva de 65 anos que morava sozinha depois do falecimento de seu marido há 11 anos e seus filhos Douglas, de 26, e Miguel, de 28 anos, terem se mudado. Miguel foi morar em outro estado, enquanto Douglas e sua esposa Ângela moravam na mesma cidade que Selma. Douglas era dono de um restaurante cujo negócio estava indo muito bem poucos meses após a inauguração. Então ele e Ângela decidiram construir uma casa para eles e, eventualmente, deixaria o pequeno apartamento em que moravam. No entanto, devido a algumas circunstâncias imprevistas, os negócios de Douglas sofreram um grande revés e ele começou a perder dinheiro. Ao final de 3 meses, ele mal tinha o suficiente para pagar o aluguel, muito menos terminar de construir a casa. Ângela ficou furiosa, porque queria desesperadamente que a casa fosse concluída. Quando Douglas interrompeu o trabalho de construção, frustrada, ela começou a discutir com ele. Eles brigavam todos os dias por causa disso, até que Douglas decidiu tomar uma medida drástica. Então, o que está planejando fazer agora, Douglas? Você tem algum dinheiro guardado que eu não saiba? Ou um gênio para realizar nossos desejos? Nós não pagamos nosso aluguel este mês, Douglas. Dê um jeito nisso, Ângela gritou com ele. Querida, você tem que acreditar em mim quando digo que posso resolver esse problema. Não se esqueça que minha mãe ainda tem a casa do meu pai. Ela mora sozinha e a casa é muito grande para ela. Eu estive pensando, nós podemos tirá-la daquela casa e ficarmos lá. Dessa forma, poderemos economizar no aluguel e decidirmos o que fazer depois. Ângela debochou dele com uma risada. Ah, é mesmo, Douglas? Cadê aquele homem que me dizia sobre seus sonhos em morar numa grande casa? Você nem consegue mais pagar o aluguel? Não fique só falando. Prove. Tomando as palavras de Ângela como um desafio, Douglas decidiu que faria qualquer coisa para provar a si mesmo e à esposa que conseguia o que queria. Então visitou Selma naquele mesmo dia. Ele ordenou que ela empacotasse seus pertences e se mudasse para sua casa inacabada, alegando que ele e Ângela pretendiam se mudar para a casa dela. Mas Douglas, Selma respondeu com os olhos marejados, sua casa ainda está em construção, não tem nem telhado. Não está tão ruim assim que você não possa ficar lá, mãe. Você mora sozinha em uma casa muito grande. Não se esqueça que o papai deixou esta casa para Miguel e para mim. Então é isso mesmo que vai acontecer. Você vai se mudar, ele declarou friamente. Mas Douglas, antes que Selma pudesse terminar, Douglas a interrompeu. Nem mais uma palavra, mãe. Já está decidido. Douglas impiedosamente expulsou a mãe para morar em sua casa inacabada, planejando se estabelecer na casa dela depois disso. Selma ficou muito magoada e pensou que seu outro filho pudesse ajudá-la. Então ligou para Miguel e contou tudo. Miguel não visitava Selma há algum tempo, porque estava muito ocupado com seu trabalho. Mas quando ficou sabendo o que Douglas havia feito com ela, largou tudo e pegou o primeiro voo para ir até sua mãe. Não se preocupe, mãe, ele garantiu ao telefone. Eu estarei aí em breve, eu prometo. Me aguarde, nós vamos resolver tudo. Quando Miguel finalmente chegou, ele não conseguiu deixar de ficar emocionado ao ver a mãe. Selma estava deprimida, seus olhos estavam marcados com olheiras e ela parecia ter esquecido de sorrir. Meu Deus, como você pôde ser tão cruel, Douglas? Miguel confrontou seu irmão. Como você pôde pedir à mamãe para se mudar apenas para sua conveniência? Bem, a casa é minha também, Miguel, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, Douglas, Miguel respondeu. Você não pode fazer o que bem quiser, principalmente se afetar a vida da minha mãe. E acredita em mim, eu não vou deixar você se dar bem nisso. Miguel sugeriu que Selma se mudasse para um apartamento, pois tinha um plano em mente para ensinar a Douglas uma lição que ele nunca esqueceria. Ele também prometeu a Selma que construiria para ela uma nova casa na praia com suas economias. Vai levar algum tempo, mãe, disse ele. Eu sei que ter uma casa assim sempre foi seu sonho. Vou torná-lo realidade para você, eu prometo. Até lá, você pode morar em um apartamento sozinha ou pode morar comigo. Você decide o que achar melhor. E não se preocupe, eu pago o aluguel. Selma foi às lágrimas ao ver o quanto Miguel a amava e respeitava. Eu não sei que boas ações eu fiz para ter um filho como você, Miguel. Há algo que eu gostaria de lhe dar também, ela disse e foi até o armário do seu quarto e retirou um arquivo. Esses são os papéis da propriedade da terra que seu avô me deixou. Eu ia dividir igualmente entre você e Douglas, mas mudei de ideia e decidi deixá-la para você. Miguel não quis aceitar, mas sua mãe insistiu, então ele acabou cedendo. Porém, ele não usou para si.
Em vez disso, Miguel usou algumas de suas economias, mais o dinheiro que recebeu com a venda da propriedade do avô e o dinheiro especial que recebeu. Miguel e Selma decidiram vender a parte deles da casa de seu pai, e como Douglas não tinha dinheiro para comprar, foi obrigado a vender também. Assim, Miguel pôde iniciar a tão esperada casa dos sonhos da mãe. Até ficar pronta, ela preferiu morar com Miguel. Terminadas as obras, Selma mudou-se para sua nova casa na praia. Desde o terrível acontecimento com Douglas, Miguel visitava a mãe regularmente para ver como ela estava. Por outro lado, seu irmão investiu a parte que ganhou na venda da casa em seu restaurante, mas não deu muito certo. Douglas e Angela passaram a morar em um apartamento pior do que aquele que eles moravam anteriormente. E como ainda estavam em dificuldades financeiras, acabaram vendendo a sua tão sonhada casa inacabada. Douglas era um homem cruel e não merecia ser chamado de filho. Ele queria expulsar sua mãe para que ele e sua esposa pudessem viver bem. No final, o karma o alcançou. Nossas escolhas definem quem somos. Douglas e Miguel cresceram na mesma casa, mas eram pessoas com caracteres totalmente diferentes. Enquanto Douglas expulsava a mãe de sua própria casa, Miguel realizava seus sonhos, construindo uma nova para ela. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.